Seja bem-vindo ao Top Fé Podcast. Alegria de receber você neste momento de partilha de vida que tem feito muitas pessoas crescerem na fé. Eu recebi no último episódio nosso querido Padre Trindade. Foi um momento muito especial onde ele falou de arte, de evangelização, de comunicação e, é claro, de muita fé e espiritualidade. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial para compartilhar um pouquinho da história de vida, compartilhar também de assuntos que com certeza vai fazer você crescer muito na sua fé. Porque quem cresce espiritualmente, amadurece emocionalmente, amadurece em todas as áreas da vida. E essa é a nossa missão aqui, levar você a mensagem de Deus por meio daquele que é o maior de todos os livros que pode existir na face da terra, a nossa própria vida. Então, cada pessoa que compartilha aqui um pouquinho da sua história, da sua vida, com certeza está agregando muito na vida de quem acompanha aí do outro lado. Convido você a compartilhar, convido você também a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, né, e enviar para o máximo de pessoas que você puder, para que este momento também alcance mais vidas e transforme muitos corações. Como eu disse, hoje uma convidada muito especial, ela que conhece os bastidores da fama, que conhece os bastidores da comunicação e que conhece também os bastidores da dor, mas por meio da fé, com certeza vai cada vez levando almas para Deus e, é claro, também abrindo seu coração para tudo aquilo que Deus está escrevendo na história de vida dela, que com certeza vai mexer muito com você. Estou falando da Giana Rodrigues. Giana, seja muito bem-vinda ao Top Fé Podcast. É uma alegria receber você aqui. Nossa, Igor, obrigada. Que apresentação linda. Eu espero mesmo que possa contribuir um pouquinho aí na história, na vida de quem está assistindo com o seu programa, com o meu testemunho. Acho que nada é por acaso, né? Se estamos aqui falando e se você está do outro lado ouvindo, é porque Deus tem algo para gente e que a gente possa ser esse instrumento, né, de esperança, de fé e de força para quem está precisando. Giana, você profissionalmente começou muito novinha a ter também muita responsabilidade. A gente vai começar um pouquinho falando da sua vida profissional. Gostaria que você compartilhasse. Claro, você fica à vontade para falar do que você quiser, né, da família, do trabalho, da fé, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como que começou e despertou no seu coração esse desejo de trabalhar com comunicação, esse desejo de trabalhar também como assessora de imprensa, e, é claro, exercer tantas funções que você exerce, inclusive até hoje. Igor, eu comecei a me interessar pelo jornalismo ainda na escola, né? Eu tinha uma professora de redação jornalista, que é a Aine de Jales, Aine Salviano, né? E ela foi uma grande inspiração para que eu pudesse decidir realmente qual faculdade cursar. Naquele momento, até com um pouquinho de resistência dos meus pais, que não conheciam muito bem o mundo do jornalismo, as possibilidades, mas eu insisti que era isso que eu acreditava que seria a minha profissão, e realmente eu sou apaixonada pelo jornalismo, por comunicação. Eu acho que a informação verdadeira, a informação correta, ela salva vidas, quem tem informação vai mais longe, e informação é poder. A gente precisa sempre se informar em canais sérios, hoje em dia com essa questão das redes sociais, a disseminação de notícias falsas, de fake news, está cada vez mais difícil a gente discernir o que é certo e o que é errado, né? Mas a minha motivação realmente para o jornalismo foi porque eu acho que a comunicação é a base de tudo. E a partir daí as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, mas acredito que Deus foi encaminhando para que realmente eu
seguisse assessoria de imprensa. É algo que eu não sabia se seria mesmo o meu caminho durante a faculdade, mas foi se tornando ali nos últimos anos já uma realidade. Já saí da faculdade direto para trabalhar na prefeitura de Jales como assessora de imprensa. Até então esse cargo ele não era ocupado por jornalistas. Eu fui a primeira assessora de imprensa jornalista a trabalhar na comunicação da prefeitura de Jales. E depois, no ano seguinte, eu já assumi a assessoria de imprensa do escritório, que na época tinha vários artistas e o mais famoso deles era o cantor Daniel. Então, permaneci nesse escritório por 5 anos. Depois o Daniel saiu desse escritório e eu continuei fazendo assessoria de imprensa dele, exclusivamente, por mais 10 anos. Então, foram 15 anos nesse trabalho, né? Cuidando da comunicação, do contato dele com a imprensa, fazendo essa interface. E não só isso, né? Cuidava de vários assuntos, inclusive dos pedidos beneficentes que chegavam. Então, eu comecei ali também a me deparar com histórias que chegavam, muitas histórias, muitos pedidos, né? E muitos deles nos sensibilizavam e a gente procurava atender da melhor forma, né? Se a gente não pudesse atender, mas pelo menos dar uma atenção para essas pessoas. E foi assim até 2020, quando eu me desliguei desse trabalho e veio a pandemia, enfim. Eu me reinventei profissionalmente, continuei atuando como assessora de imprensa artística. E hoje, além da assessoria artística, eu também trabalho como assessora de imprensa e faço a comunicação, faço a interface com quem procura um médico mastologista, Dr. Daniel Butros. É um médico muito conceituado, que tem um trabalho, inclusive, voltado também para a espiritualidade, com mulheres tratadas de câncer de mama, e a gente depois vai falar um pouquinho disso também. Qual foi o maior desafio que você passou nesse período, algo que marcou você? Tem algum momento específico? Igor, tem alguns momentos que foram desafiadores, porque foram muito delicados, né? Eu tinha praticamente 1 ano e pouco de escritório, quando o cantor Daniel sofreu um acidente de carro. Nesse acidente, outras pessoas que estavam no outro carro faleceram. Então, o Daniel foi operado, passou por diversas cirurgias, né? Teve uma complicação aí, ele fraturou o húmero, o osso aqui do ombro. Foi uma recuperação difícil e nessa ocasião eu tive também que acompanhá-lo em viagens, porque o assédio da imprensa era grande, mas de muito aprendizado também, né? Então, marcou bastante. E outros momentos para o lado bom foram as turnês internacionais, né? Eu participei, acompanhei shows internacionais do Daniel, tanto em Angola como nos Estados Unidos, em várias cidades dos Estados Unidos. Então, ele também fez o Brazilian Day em Nova York, que foi assim, um evento para milhares de brasileiros, né? Com bastidores cheios de pessoas famosas e de muita imprensa, de muito assédio, né? Então, foram experiências muito bacanas que eu vivi. Qual que era o seu trabalho diretamente com ele, assim? E com os artistas que você também trabalhou? Os outros artistas do escritório que eu trabalhei de 2005 a 2010, além do Daniel, o escritório também cuidava das carreiras do Guilherme Santiago, Hugo e Thiago, e por um período também do Maurício Manieri. Então, ali a gente tinha uma gama de artistas, né, que o escritório atendia. E voltando à sua pergunta... qual era o seu trabalho? O meu trabalho era... diretamente com o artista. Isso, o meu trabalho era fazer esse contato da imprensa, facilitar o contato da imprensa, né, com o artista. Então, desde o agendamento de entrevistas, a produção dos textos. Antigamente as coisas eram muito mais pensadas do que
com inteligência artificial, né? Muito mais manuais, talvez, né? Então, o agendamento de entrevistas, de programas de televisão, acompanhamento dos artistas em muitos desses programas. Era uma correria danada. Jana, toquei nesse assunto e fiz questão da gente falar um pouquinho dele, da questão profissional, porque uma das questões que mais vem por meio das minhas lives, da evangelização que eu faço, no rádio, as pessoas que vêm partilhar a vida, tende a pender sempre para este lado profissional, as angústias, os medos, os traumas, as decepções. Então nós lidamos diretamente com muitas pessoas que talvez achem impossível você alinhar a tua profissão com a sua vocação, porque nem sempre todo mundo consegue trabalhar no que é a sua vocação. Lidar com a profissão daquilo que é a sua vocação. Mas existe uma forma da gente poder, pelo menos, conciliar a nossa vida profissional com aquilo que realmente a gente tem como desejo de viver. E eu acredito que hoje isso tem angustiado muitas pessoas, porque as pessoas às vezes têm desejo de fazer algo e acabam se limitando, se bloqueando, porque acham que só o outro consegue. E você chegou num lugar, chegou num ponto que muitas pessoas talvez teriam o desejo de chegar e acabam se limitando pelo medo, se bloqueando por tantas situações. O que você tem para falar para essas pessoas hoje? Eu acho que a gente precisa ter coragem e ousar um pouco, né? Então, assim, eu não cheguei a esse trabalho não bateu na minha porta, né? Eu fui atrás. Foi conquistado. Eu conquistei, eu trabalhei de graça, eu fiz estágios, eu fui procurar saber quem eram as pessoas e mostrar para essas pessoas que eu era capaz. Então, eu acho que as pessoas não podem ficar sentadas esperando. Mesmo quem está trabalhando com algo que não seja algo que ama, precisa procurar, talvez, reverter um pouco isso, buscar um pouco dos seus sonhos, né? Porque a gente também passar a vida fazendo algo que a gente não gosta de fazer, que não faz sentido pra gente, né? Que vida vai ser essa, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter coragem e força e correr atrás do que realmente a gente entende que é o que nosso coração está pedindo. E talvez esteja aí o chamado de Deus, né? Se você está com uma intenção, com uma vontade no coração, talvez seja Deus dizendo, olha, vai por esse caminho, né? A gente precisa estar atento e sensível também aos direcionamentos que vão acontecendo na nossa vida, né? Eu acredito muito nisso. E é bonito porque quando nós começamos a olhar para aquilo que a gente faz, não como uma obrigação, mas como uma missão, tudo se torna diferente. Se torna diferente. Porque em todas as profissões é possível. Em todas as profissões é possível você encontrar a beleza. Você trabalha no caixa do supermercado, quantas pessoas passam por você em um dia e você tem a oportunidade de sorrir para essa pessoa, de falar um bom dia, como você está, né? Realmente tentar olhar por uma ótica diferente. E às vezes as pessoas questionam assim, mas por que as portas não se abrem para mim? Uma coisa que eu gosto muito de comparar o ser humano é com a chave. Eu acho que Deus, quando nos criou, Ele nos fez como uma chave capaz de abrir portas. Então, eu vou ser chave na vida de muita gente. Como você também teve pessoas que foi chave na sua vida e hoje você é chave na vida de muita gente. Às vezes nós precisamos entender que eu tenho a capacidade em mim de abrir a porta para alguém nas simples coisas. Como um dia eu vou precisar que alguém abra portas para mim. E o interessante da chave, Giana, é que de um lado ela é lisa, mas do outro ela é cheia de ondulações.
E são aquelas ondulações, vamos dizer assim, comparado com a nossa vida, que é o sobe e desce da vida. Às vezes você está bem, você está no auge profissional, você está no auge na sua vida familiar, está tudo legal, está tudo bem. De repente vem uma enfermidade, de repente vem um desemprego, de repente vem uma crise financeira. Né? E isso nos joga para baixo. Depois vem uma porta aberta que te coloca para cima de novo. Então isso tudo, né, esse sobe e desce, vai forjando a chave para que ela possa encaixar na fechadura e abrir portas. Eu acho que é assim que Deus faz com a gente. Deus vai construindo essa chave na vida de cada pessoa. E talvez você que está nos acompanhando hoje pode ser chave na vida de alguém, mas ainda não se olhou como uma chave. Tem uma passagem bíblica, Giana, que fala assim, ó, deixa eu pegar aqui rapidinho. Ela é em Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano. Apocalipse, ela é no último livro da Bíblia, o livro que todo mundo tem medo de ler. Você sabia que a maioria das pessoas tem medo de ler o Apocalipse? E ela diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Eis o que diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque apesar de tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Então Deus sabe que todos nós somos fracos. Mas Ele sabe que é por meio da fraqueza que a gente encontra impulso para vencer as provações da vida e abrir portas. E as portas elas vão se abrir. É promessa de Deus. É linda essa passagem, linda, né? Linda. E a sua comparação, essa analogia da chave também, muito especial. E quando a gente é capaz de enxergar o outro como essa porta também, que nos dá acesso não só àquilo que é material. Porque às vezes a gente está muito preocupado com a vista, né? Tem uma diferença entre vista e visão. Quem anda pela vista, olha o que está ao redor. Quem anda pela visão, olha para o propósito. Olha para frente. Para aquilo que ainda não aconteceu, mas sabe que se eu trabalhar, se eu dedicar, se eu focar, se eu acreditar no que Deus me chamou para fazer, então a porta vai abrir, então as coisas vão acontecer. É a visão que Deus nos dá de olhar para frente, de olhar para o propósito. Agora, tem gente que vive pela vista. O que é viver pela vista? É você achar que você precisa daquele óculos e você não vive sem ele. É você olhar para o que está do lado e achar que eu preciso dessa casa, senão eu vou morrer. Eu preciso desse carro novo, senão eu vou morrer. Então, quando as pessoas olham para aquilo que é material, ela acaba deixando de olhar para aquilo que é espiritual. E eu vejo assim que na tua trajetória de vida, Deus ele foi fazendo com você algo muito bonito. Porque ele foi te dando maturidade de trabalhar com pessoas, eu acredito que eram mais velhas do que você. Sim. Pessoas mais experientes que você e que às vezes você tinha que lidar com essas pessoas e até dar ordem para algumas dessas pessoas. Sim. E isso muitas vezes vai, ao mesmo tempo que nos capacita, mas também quanto questionamento que traz, né? Será que eu sou capaz? A Giana passou por isso em algum momento? Muito. Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Muito, muito. O questionamento das pessoas também, né? Comecei muito nova, então até nesse episódio do acidente houve questionamento se eu seria capaz de conduzir, porque foi uma crise, né? Então, mas eu fui apoiada e consegui passar por tudo isso, né? Eu acredito que realmente é muito aprendizado e a gente leva depois isso para a vida, né? E aí veio depois um outro desafio na sua vida, que eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, né, que foi na área da saúde. Né? E esse desafio, você viveu ele quando você ainda estava trabalhando nesse meio, ou foi depois? Como que foi? Conta pra gente. Sim, foi em 2018, né? Eu ainda estava trabalhando como assessora do cantor Daniel, e eu comecei a sentir uma falta assim de condicionamento físico, uma falta de fôlego. E fui para academia, comecei a fazer atividade física pensando que eu estava com falta de condicionamento mesmo, e isso só foi piorando
até que eu procurei um cardiologista. E depois de, assim, estou resumindo muito porque a história é longa, mas fui para São José do Rio Preto, primeiro em Jales, depois para São José do Rio Preto, fazer uma ressonância cardíaca, e depois fui mandada para São Paulo para chegar a um diagnóstico, porque realmente era uma doença muito rara, de difícil diagnóstico, com pouco conhecimento sobre ela, então assustou muito na época. Eu fiquei 7 dias internada em São Paulo para poder chegar a um diagnóstico. E depois o tratamento também não foi fácil, porque eram quimioterapias que eu precisava fazer, muitas medicações por muitos meses, até que eu fiquei apta a um transplante de medula. Aí em 2019 eu passei pelo transplante de medula e foram anos difíceis, assim, 18, 19 e depois 2020 mais difícil ainda. Você já era casada nessa época? Tinha filho? Já. A minha filha tinha, acho que uns 6 aninhos, 6 para 7 aninhos, quando eu tive o diagnóstico, né? E foi muito difícil porque a gente só pensa no filho, né? Acho que a minha maior preocupação era deixá-la e tudo que você pesquisa a respeito, a gente acaba indo no Google na época, né? E você não sabe ao certo, ainda não tinha também o diagnóstico fechado. Era tudo muito assustador para mim, para minha família, né? E nós vivemos assim pela fé em todo esse período, pedindo e acreditando muito que a gente receberia um milagre. Não se fala em cura nessa doença, fala-se em remissão, né? Mas eu me considero, com essa remissão, eu me considero curada. Foi realmente um milagre tudo que aconteceu. E as deusidências são muitas na minha história, sabe? Acho muito bonito isso que você fala. As deusidências são muitas. Foram acontecendo coisas que realmente são prova de que eu estava sendo abençoada. E nós fizemos uma promessa para Nossa Senhora de Fátima. Meus pais iam a Fátima e nós escrevemos uma carta que eles levaram para lá, né? Eu escrevi, amigas assinaram e fizemos uma promessa de que nós iríamos para Fátima agradecer a minha cura. E meus pais foram para lá, já tinham essa viagem marcada, eu estava ainda fazendo as quimioterapias, nem tinha feito ainda o transplante. E eles foram para lá e depositaram aos pés de Nossa Senhora, com muita fé, essa carta. E no ano seguinte, eu fiquei apta ao transplante de medula. E tudo foi acontecendo de uma forma, Igor, muito assim, as coisas foram sendo adiadas, os procedimentos adiados, eu tendo que repetir coleta de células da medula, e aquele sofrimento, e é lógico que batia um questionamento, nossa, mas por quê, né? Não deu a primeira coleta, não deu a segunda, tive que fazer 3 vezes a coleta das células, né? Que são procedimentos invasivos e tudo mais, que o transplante foi da minha própria medula, né? Chama transplante autólogo. E tudo aconteceu de uma forma assim que depois a gente tem as respostas. Tudo aconteceu dessa forma para que a minha medula pegasse, que eles falam em pega da medula, quando os leucócitos atingem 1000 leucócitos, né? Você chega a uma imunidade zero, assim, você chega a uma imunidade pior que a de um bebê que acabou de nascer. E quando os leucócitos chegam a 1000 leucócitos, é considerado que a medula pegou, né? Que ela vai produzir o que é necessário. E isso aconteceu no dia 13 de maio, que é dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, quando foi chegando próximo da data, eu passei a entender e acreditar que realmente seria no dia dela, que seria a confirmação, e realmente foi.
Então, anos depois nós fomos a Portugal, mas antes da gente ir para Portugal, outra intercorrência aconteceu. 3 anos depois, mais ou menos, eu fui fazer uma mamografia, a primeira mamografia que eu fiz na vida, e descobri microcalcificações na mama, e precisei passar por uma cirurgia também, de mastectomia, retirei as mamas. Depois nós fomos para Portugal, agradecemos, né, toda essa graça de ter passado por tudo isso. Isso tudo que você passou é câncer? Sim. Essa questão do primeiro diagnóstico da mama, as microcalcificações, eles falam carcinoma in situ, que é um pré-câncer, assim, aquilo iria se tornar um câncer, então não era considerado um câncer. Eu fiz a retirada, né, desse material, retirei as 2 mamas. Uma cirurgia preventiva. Uma cirurgia, porque já existia lá, né, essas células, mas eu tive uma recidiva. 1 ano depois, realmente eu senti um incômodo, assim, nessa mesma mama, e o médico pediu um ultrassom, pediu uma biópsia, e aí era um carcinoma invasivo já. Então eu precisei fazer todo o combo, ficar careca pela 2ª vez, que no transplante de medula eu já tinha perdido o cabelo, né, em 2019. E depois, em 2023 para 2024, eu tive a recidiva e passei por tudo isso de novo em 2024. Então, esse cabelinho que vocês estão vendo aqui é novo 2 vezes. Nasceu 2 vezes já. E aí são as lições, assim, que a gente vai, né, são os obstáculos da vida que a gente vai ultrapassando, e novamente eu confiava que ia ficar bem, eu queria ficar bem, e consegui mais uma vez essa graça de passar por isso, de fazer o tratamento e de hoje está tudo bem. Hoje as coisas estão calmas. E como que era o relacionamento da Giana com Deus antes do câncer? E como ele, ou se ele mudou, eu acredito que sim, depois dessa experiência vivida? Igor, eu considero que eu sempre fui próxima de Deus, eu sempre fui próxima no sentido de me sentir íntima mesmo, nas minhas orações, né? De frequentar realmente a igreja. Na minha adolescência eu fiz parte do grupo de cântico, eu morava muito pertinho ali da igreja de Santo Antônio, então nós íamos com muita frequência à missa, até quando fui estudar fora eu também procurava frequentar as missas nas outras cidades onde eu morei. Então eu considero que eu já tinha muita intimidade, assim. Mas é claro que quando a gente passa por provações tão grandes, né, a gente num primeiro momento fica abalado, assim, e fica querendo entender o porquê, mas a pergunta não é porquê, a pergunta é para quê, né? Para quê? O que eu farei com isso, né? Para que eu estou passando por isso? O que Deus quer de mim com isso, né? Então, acho que esse é o maior questionamento que a gente acaba fazendo, e a gente precisa voltar para dentro para realmente entender que talvez esteja mais perto do que a gente pensa aquilo que é o nosso propósito, né? Eu entendo que alguns convites vão chegando para a gente e eles vão transformando a nossa vida de uma forma muito natural, mas assim, que tem muito poder. Eu recebi um convite no ano passado, né, 2025, para percorrer um trecho do caminho da fé, junto com outras pacientes que também haviam sido tratadas de câncer de mama, uma peregrinação chamada Caminhos de Cura, que chega em Aparecida, na Basílica, depois de caminhar por 100 quilômetros durante 4 dias. E eu
com muita vontade de ir, eu fui com muita coragem para enfrentar tudo, né, toda essa quilometragem, sem tanto preparo físico, mas com muita vontade de atender a esse convite. E a partir dali muitas coisas aconteceram. Eu acho que estar no caminho da fé nos traz também sentimentos e espiritualidade, reforça a nossa conexão com Deus, com Nossa Senhora. Mas as pessoas que eu encontrei ali também começaram a fazer muito mais parte da minha vida e da minha história. Depois eu fui fazer o caminho da fé inteiro, esse ano em abril, com um grupo de 13 mulheres, ao 13 de novo. 13 mulheres, fui convidada também a fazer parte desse grupo, aceitei o convite de fazer os 380 quilômetros, aceitei com muito medo, com muito receio de não conseguir, e para minha surpresa peguei umas caroninhas, mas eu fui bem. Então, às vezes a gente acha que o desafio é muito grande, mas basta a gente colocar primeiro o pé que Deus vai colocando o chão, né? Assim que a gente precisa pensar. E hoje eu também faço parte desse movimento chamado Caminhos de Cura, né? Trabalho com eles e tenho cada vez mais vivido essa realidade de conexão com outras pessoas que passaram pelo câncer de mama, com outras mulheres, me deparando com histórias e também com um trabalho muito bonito desse médico, que é o Dr. Daniel Butros, idealizador do Caminhos de Cura, que realmente tem a intenção de fazer algo que possa impactar mesmo o cuidado oncológico no Brasil. Então, transformações estão por vir e eu creio que elas vão ser muito importantes. Nessa caminhada de fé, assim, não tem como não olhar para a caminhada sem deixar de olhar para a história do povo de Deus. Porque tudo começou com uma caminhada, né? O povo era escravo. E Deus escolhe alguém para libertar esse povo, que é Moisés. Quando Deus chama Moisés, eu acho algo muito bonito, porque ele era um pastor do rebanho do seu sogro. Deus fala com ele para ele ir libertar esse povo que estava escravo. E ele diz para Deus assim: mas Senhor, eles não vão acreditar em mim. Olha o que eu sou, eu não tenho nada. E Deus fala para ele: o que você tem na mão? Ele diz: eu tenho um cajado. Era uma vara. Ele joga a vara no chão, a vara vira uma serpente. Deus pede para ele pegar. Quem que pegaria uma serpente na mão? Não é fácil. Às vezes Deus nos desafia para que a gente possa entender qual é a missão que ele tem para nós. E quando ele toca na serpente, ela volta a se tornar o cajado. E é com esse cajado que ele abre o mar, que ele expulsa todas as pragas do Egito. É com esse cajado que ele lidera esse povo na caminhada. Então, o talento, o dom que Deus vai nos dando ao longo da vida, ele vai nos levantando para ser essa pessoa capaz de conduzir outras pessoas para Deus. Toda a bagagem que Deus te deu, Giana, ao longo da tua vida, está servindo hoje, acredito eu, na caminhada da fé, para você entrar em contato com pessoas que talvez se você não tivesse a trajetória de vida profissional que você teve, talvez você não saberia como entrar em contato com essas pessoas, talvez você não teria acesso a essas pessoas. Então Deus te deu a capacidade de ser chave, de abrir portas e de conduzir pessoas para Ele, né? E o bonito disso que a gente não entende o porquê do sofrimento. Você foi uma pessoa que sofreu muito. Às vezes, você que está ouvindo agora, você começa a ouvir e imaginar, né? Você fala: muita gente passa por isso. Parece simples, né? Parece simples, né? Falar é fácil. Viver a dor é algo que só os fortes conseguem. Porque Deus usa dessa dor e usou desse momento que você viveu para forjar uma Giana muito mais forte. Acredito que hoje
a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar o sofrimento do outro e de usar tudo que você passou para poder levar uma mensagem para alguém que está passando pelo que você passou, é algo que é extraordinário. Você se tornou uma pessoa, um Moisés nas mãos de Deus. Nossa, né? Que honra, imagina. E é o cajado que Deus te deu, é o seu talento, é o seu dom, é toda a capacidade que Ele foi lhe dando ao longo da vida. E isso é com cada um de nós. Né? A gente precisa entender primeiro que a vida é como um arco e flecha. Eu gosto muito dessa comparação. Né? Você primeiro escolhe um alvo. E às vezes você não vai escolher esse alvo. Deus vai te mostrar. Eu quero que você aponte para lá. Então a primeira coisa, voltando para a questão da visão, eu preciso ter a visão do alvo. Porque se eu não me enxergo o alvo, eu vou atirar a flecha sem direção. E corro o risco até de causar uma tragédia. Então eu preciso estar com os olhos voltados para o alvo. Aí você pega o arqueiro, né? Começa com A. Pega o arco, que começa com A. Aponta para o alvo, que começa com A. Né? E depois o que ele tem que fazer? Ele tem que puxar a flecha para trás. Tem momentos na vida, como o que você viveu, que às vezes parece, por que Deus está me puxando para trás? Por que eu estou passando por isso? Eu estava tão bem. Né? Eu estava indo para tal lugar, parece que Deus está fazendo a gente voltar para trás. E tem muitas pessoas que estão ao nosso redor que também não entendem isso. E até, vamos dizer assim, acabam mais atrapalhando do que ajudando. Por que Deus está fazendo isso com você? Por que essa doença? Quantas pessoas talvez questionou o teu sofrimento? Quantas vezes, eu não sei, talvez você também no pensamento questionou, por que eu, Senhor? Por que isso? Eu tenho uma criança pequena. Mas o fato de Deus puxar essa flecha para trás é o impulso que ela precisa para poder chegar até o alvo que Ele um dia idealizou. Então hoje você tem a capacidade de levar pessoas para esse lugar onde Deus te mostrou por meio da caminhada da fé e caminhos de cura, né, que você falou? O caminho da cura, porque você viveu esse puxar de Deus. É Deus que puxa e é difícil, né? É dolorido, só que não é uma queda. O que a gente precisa entender é que o sofrimento que a gente passa na vida não é queda. Quem caiu? O demônio. Quando Deus criou o céu, o demônio se rebela contra Deus, aí a palavra fala que ele caiu, foi precipitado, caiu para a terra. Uma passagem que eu acho muito bonita é aquela passagem, Giana, de Zaqueu, que diz que ele era pequenininho, então ele subiu numa árvore. E quando Jesus passou, Jesus falou para ele, desce. Então Deus, ele nunca vai derrubar ninguém, mas Deus vai fazer a gente descer. Às vezes uma enfermidade, uma tribulação, um divórcio, um desemprego, uma crise financeira, ela pode nos derrubar ou pode nos fazer descer até Deus. Né? Descer até Jesus, como fez Zaqueu. Ele desceu da árvore. Né? Isso faz a gente enxergar que todos nós somos um fruto nas mãos de Deus. Né? Olha só, Zaqueu estava na árvore. O que fica numa árvore? Um fruto. Se o fruto cai, ele estraga, ele racha. Um fruto cai quando ele está podre. Agora, se alguém colhe esse fruto, ele desce da árvore. Zaqueu foi colhido por Deus daquela árvore para se tornar um mensageiro de Deus depois que Jesus subiu aos céus. E quando Jesus está para ser batizado, né, por João Batista, acontece algo muito bonito também, porque a palavra diz que a voz de Deus, né, diz, esse é o meu filho amado, e o Espírito Santo desce do céu. Ele não cai do céu. Quem caiu é o demônio. O Espírito Santo desce do céu em forma de uma pomba. Então, esse se reclinar na vida de cada pessoa é algo que a gente precisa aprender a viver. É o processo de Deus. Né? É Deus que nos puxa para baixo. É Deus que nos parece, às vezes, estar puxando para trás. Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou voltando para trás? E aí Deus fala, é para te dar impulso. Para você ir até o alvo. Para você ir à frente. Então isso é lindo na nossa vida, né? Lindo. Igor, você tem o dom da palavra, né? Você deixa a gente sem
sem fala. Não tenho o que falar de tão lindas as suas palavras. E eu vejo que Deus tem impulsionado você com um propósito muito lindo, né? Confirmado por Nossa Senhora de Fátima, e isso é algo muito bonito também, porque às vezes a gente acha que a gente escolhe um santo para ser devoto, mas é o santo que nos escolhe. É Ele que nos escolhe. Então foi Nossa Senhora de Fátima que te escolheu. Por isso, o dia 13 de maio, por isso o grupo de 13 mulheres. Não, o 13 está presente na minha vida, assim, é incrível. O dia que eu fui fazer um exame da biópsia da mama, quando eu peguei a chave para guardar minhas coisas no armário, a chave era número 13. E aí eu tirei uma foto e mandei, né, no grupo da família, mandei para algumas pessoas, falei, olha ela me dizendo, né, que está comigo. E a gente tem que estar sensível a esses sinais, porque os sinais estão por toda parte, né? E a partir do momento que a gente está sensível, eu tenho vários outros sinais e as coisas foram acontecendo de uma forma que eu posso dar testemunho delas, porque realmente eu estava sensível e eu estava atenta a esses sinais. A gente precisa caminhar, levar a nossa vida atenta aos sinais. Às vezes, um livramento, às vezes, né, a gente tem que crer que realmente uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus, né? E é isso que faz com que a nossa vida comece a ter sentido na vida do outro. E eu percebo quanto Deus tem utilizado, né, desse momento, Top Fé Podcast, da nossa evangelização, para tocar na vida de outras pessoas. Por isso, eu tenho certeza que o testemunho da Giana hoje veio de encontro a corações que estavam apertados, né, sem saber por que eu estou passando por essa doença, por que eu estou passando por essa dor, por que eu estou passando por essa tribulação que eu estou vivendo. Como a Giana disse, não é por quê, mas começa a pensar diferente, se pergunte diferente, para quê? O que eu vou tirar de tudo isso? O que Deus vai extrair de mim de tudo isso? Né? E, Giana, o que você assim, vê de mais bonito nessa trajetória que você está fazendo agora do caminho da fé, do caminho, como chama? Caminhos de cura, né? O que você tira de mais bonito disso? Igor, eu acredito que o mais bonito é a gente conhecer outros testemunhos, outras histórias. O caminho da fé realmente tem um poder assim transformador de nos levar a um lugar de peregrino que não precisa de muito, que pode passar 5 dias com 2 calças e 2 camisetas e um tênis que, né, você vai lavando as roupas nas pousadas e você não precisa de muito, você precisa só do que cabe numa mochila, né, que é o que você pode carregar. Então, me veio muito forte também agora na memória de falar para você a respeito de um projeto que antes mesmo de eu ser diagnosticada com câncer de mama, eu procurei a VCC para criarmos um projeto que é um desfile de pacientes, é um bazar com roupas que são roupas de festa, roupas boas, aquela roupa bem bacana que as pessoas guardam lá no guarda-roupa e não sabem para quem doar, porque foi o vestido que eu fui madrinha, o vestido que foi do casamento do meu filho, e fica lá aquele vestido e não passa para ninguém, não, né? Essas roupas, nós criamos um projeto há 5 anos, esse ano ele já está completando 5 anos, que chama Desapego por Amor. É um desfile seguido de bazar em prol ao Hospital do Câncer de Jales, né, ao Hospital de Amor. E esse desfile acontece em outubro, todos os anos. As pacientes são selecionadas, cerca de 20 pacientes para desfilar. Elas escolhem as roupas dentro do acervo das doações que a gente recebe. E é um momento, assim, também de glória para essas mulheres que passaram por tudo que passaram, que enfrentaram o câncer. Ali a gente está falando de todos os tipos de câncer.
Nós tivemos pacientes que desfilaram nos anos anteriores, que infelizmente não estão entre a gente mais, mas elas viveram esse momento, elas tiveram lá o seu dia de princesa, digamos assim. E é um projeto muito bonito que tem trazido uma renda muito importante para a VCC, né? A cada edição a gente vem aumentando a arrecadação, também vendemos doces no dia, fazemos uma mesa com muitas doações de doces, bolos, de todas as docerias e as doceiras particulares de Jales, né? Tem gente até da região que faz essa doação. Então, é um evento de celebração da vida, né? Que ajuda o Hospital de Amor, que tem o objetivo de aumentar os leitos para poder atender mais pessoas aqui em Jales. Então, também estamos engajados aí em mais um ano. E esse desfile acontece dia 17 de outubro. É um projeto do qual tenho muito orgulho. Muitas mulheres são voluntárias junto comigo nesse projeto. Elas pegam firme mesmo lá, separando essas roupas, às vezes até costurando, lavando o que precisa, né, de um reparo maior. E no final a gente tem cerca de 1.000 peças, às vezes mais de 1.000 peças para serem vendidas nesse grande evento. Então é isso, assim, acho que a gente está aqui nessa vida para se doar também um pouco, né, para o outro, independente se a gente passou por uma enfermidade ou se a gente passou por provações. A gente fazer um pouco pelo outro é bíblico, né? É o que Deus espera de nós. A caridade, o amor dedicado a uma outra pessoa que às vezes a gente nem conhece, mas que através daquele gesto a gente está mudando o dia daquela pessoa, ou às vezes até a vida, né, de uma outra pessoa. Eu acho que é isso que Deus espera da gente, e que a gente possa ser sensível a isso, né, continuar fazendo pelo outro o que for do nosso alcance. Que lindo, né? Que bonito enxergar aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida através, né, de cada situação, seja nas coisas boas, sejam nas dificuldades, de Deus trabalhando sempre no nosso coração, é Deus nos forjando para uma missão. Eu acho que nada, como você falou, nada acontece por acaso. Tudo, como você fala? Tudo são deusidências. Deusidências. Inclusive, quando nós criamos o projeto e começaram a acontecer os desfiles, eu, em 2024, passei pelo câncer de mama, e as meninas, né, da VCC, que estão junto comigo aí na organização do evento, falaram: não, você tem que desfilar esse ano. Você passou de novo pelo câncer, você está careca, você é um símbolo dessa luta, você também tem que desfilar. Então eu acabei desfilando também no projeto em 2024, carequinha, e dando aí um exemplo para essas mulheres de força. Eu procurei assumir mesmo a careca. Eu sei que é uma dificuldade muito grande das mulheres, essa questão da perda do cabelo, mas eu passei a pensar que realmente se Deus, né, permitiu que isso acontecesse 2 vezes comigo, é porque eu precisava mostrar isso e precisava falar disso. Então eu fui uma carequinha ambulante por aí. Eu fiquei realmente mostrando a careca para todo lado, levando a minha vida normalmente, né, indo ao mercado, indo a festas e trabalhando. Na época eu estava trabalhando no Jornal de Jales, então ia para a redação todos os dias e voltava da quimioterapia, trabalhar. Eu sempre levei muito a sério, assim, porque a questão do trabalho, porque sempre foi algo que eu gostei muito. Então, minha dedicação, assim, foi e é grande para o trabalho. Gente, que história linda. Esse é o Top Fé Podcast. Eu tenho a alegria de receber hoje Giana Rodrigues, né, ela que mostrou, né, hoje nesse episódio aqui, o quanto Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se coloca nas mãos dele, né, e ela tem se colocado nas mãos de Deus, e Deus com certeza
puxou muito, foi muito impulso, mas Deus tem coisas lindas, né, para realizar através da vida dela, na vida de tanta gente, como já tem feito por meio deste projeto, por meio do caminho, caminhos de cura. Eu até o final ainda que eu aprendo. E Deus vai trabalhando. O sentido desse nome, Caminhos de Cura... Caminhos de Cura. É porque os idealizadores que criaram o nome acreditam que são muitos os caminhos, não existe um caminho para a cura, né? Há o caminho da ciência, o caminho da fé, o caminho da espiritualidade, ou o caminho dos medicamentos, não, são muitos os caminhos, né? A gente precisa, às vezes, trilhar muitos caminhos para chegar à cura, e nem sempre essa cura é uma cura física, né? De repente, ela é uma cura espiritual, de repente essa pessoa ela não vai continuar nesse plano, ela realmente ela vai fazer a passagem dela, mas que ela tenha tido uma cura, né, da sua alma, das suas dores, enfim. Muito da busca, né, pelo caminho da fé e por esse tipo de peregrinação é para isso, é para que a gente consiga curar nossas dores, curar as feridas da alma, e todo mundo tem algo assim que precisa deixar para trás, né? Ali é o lugar para isso. Que lindo. Nós vivemos num mundo doente, né? Nós vivemos passando por tantas situações, cada um de nós, se você fosse agora sentar aqui para contar a tua história, tenho certeza, né, que você teria também tantas dores para compartilhar, mas Deus, ele é esse bálsamo, né, que cura as nossas feridas. Deus não coloca band-aid, Deus, ele age na ferida, e às vezes para curar a ferida, você precisa passar por um processo. Você tem que, primeira coisa, né, reconhecer a ferida, porque tem gente que está morrendo, Giana, mas não reconhece que tem uma ferida, não reconhece que tem, eu acredito que até o câncer, né, a gente vê falar muito isso, que as pessoas, muitos morrem por essa doença porque não identificaram a doença no início, porque talvez acharam que não era nada, ou não, isso não está acontecendo comigo, né? Quantas vezes a gente ignora a enfermidade, quantas vezes a gente ignora aquela ferida, ignora os sintomas, né? Ignora os sintomas, e ignorar uma ferida, seja ela física, emocional, espiritual, isso só vai agregar coisas ruins para a sua vida. Então, a primeira coisa que eu preciso é reconhecer que eu tenho uma ferida e que ela precisa ser tratada. E aí depois você vai lavar a ferida, e isso dói. Você vai ter que limpar essa ferida, e é dolorido todo esse processo. Depois vai ter que suturar essa ferida e esperar cicatrizar. E depois que cicatriza, eu acredito que quando você olha para as fotos suas carequinhas, você vai falar, gente, mas isso aconteceu comigo mesmo? Né? Passa, a gente olha para a cicatriz. A cicatriz está ali, mas a dor passa. E a dor não existe mais. É isso que é o bonito da nossa fé. Creia nisso. Creia que o que você está vivendo hoje faz parte de um processo de cura que Deus quer fazer na sua vida. Se permita se curar por Deus. E cada mensagem que nós fazemos aqui, cada pessoa que nós trazemos aqui, vamos dizer assim, parte, né, deste tratamento que Deus quer fazer na vida sua, na minha e na de cada um de nós. Por isso, eu quero agradecer muito, Giana, a sua participação aqui. Eu que agradeço. É um espaço fundamental para reflexões, né? As palavras que você traz, as reflexões que você traz aqui, eu tenho certeza que estão tocando a vida de muitas pessoas. E gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha. Diante de tudo que você falou, tudo foi uma mensagem linda de Deus, mas eu gostaria que você deixasse algo para quem nos está ouvindo hoje, se fosse para resumir, né, tudo que você já viveu, o que você diria? Igor, eu acho que é a história do para quê. A gente olhar as situações que estão acontecendo na nossa vida e não questionar por quê, e sim para quê.
Eu estou vivendo isso para chegar, né, para atingir qual objetivo, né? Eu vou passar por isso para aprender o quê? Então, acredito que a gente tem muitos aprendizados dentro do sofrimento, nos vales onde a gente às vezes se encontra, e esses aprendizados vão nos fortalecer, vão nos fazer fênix, ressurgir mais fortes, mais blindados, mais confiantes em Deus e no que Deus tem pra gente, pra nossa vida. E vamos continuar nesse caminho da fé, nesses caminhos de cura, né? E você vai participar, né, em breve agora também de um novo caminho. Semana que vem tô lá de novo. Que maravilha. Gente, como Deus trabalha no caminho da nossa vida, através do chamado de cada um, né? E através desta mensagem que você ouviu aqui hoje, talvez Deus está fazendo um chamado, como fez na vida de Nossa Senhora. Né? Maria era tão pequena, né, tão jovem, tão inexperiente na vida, e Deus fez para ela uma proposta que talvez hoje muitos de nós não entenderíamos, mas ela disse sim. Né? A primeira coisa que Maria fez, Giana, quando o anjo apareceu para ela e falou que ela ia gerar o Filho de Deus, a gente pensa assim, nossa, né, que missão bonita, vou ficar na minha casa agora, vou cuidar do nenê, né, é uma responsabilidade muito grande. Mas ela se pôs a caminho, diz a palavra. Se pôs a caminho. Ela saiu de onde ela estava, grávida do Filho de Deus, mas se pôs a caminho da casa de Isabel para quê? Para servir. Então a nossa caminhada nessa terra, ela é uma caminhada de servir, de ser chave na vida do outro. Essa é a mensagem que hoje também eu quero deixar para você. Seja chave na vida de alguém e se coloque a serviço, não fique parado. Se coloque nessa caminhada da fé que é a sua vida. Igor, eu queria tanto, mas não tenho condição de ir na caminhada da fé ainda. Talvez você não tenha condições físicas, talvez você não tenha como fazer essa caminhada da fé, mas caminhe com a maneira que você está vivendo hoje, espiritualmente falando, dizendo o seu sim a Deus como Maria fez todos os dias. Não fique parado, né? Como a Giana colocou aqui hoje. Né? Quanta coisa Deus está usando dela para fazer na vida destas pessoas que passam pela realidade do câncer que ela também viveu. Né? Seja você também, né, este Moisés na vida daqueles que vêm e que precisam, né, de tanta libertação. Libertação de enfermidades, libertação espiritual, libertação emocional, e você tem dentro de você algo que Deus plantou e que com certeza, né, se colocado a serviço, vai dar muitos frutos. Giana, que Deus abençoe você, sua família. A todos nós, a todos que estão nos assistindo, você também, sua família, que Deus fortaleça cada vez mais a sua missão. Amém. Gente, esse foi o Top Fé Podcast, no nosso segundo episódio dessa temporada, né, com muita alegria recebendo aqui a Giana Rodrigues, com esse testemunho tão lindo de vida, de fé e de missão. E Deus tem muita coisa ainda para fazer em você, Giana, e através de você. Muito obrigado. Amém. Obrigada, viu, Igor? Eu convido você a compartilhar, a se inscrever no nosso canal e acompanhar na próxima quinta-feira mais um Top Fé Podcast. Toda quinta, às 8 da noite, tem um encontro marcado com vocês, sempre com um convidado que vai trazer, claro, uma mensagem de fé, de esperança, que vai fazer cada vez mais o teu coração se aproximar do coração de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o próximo Top Fé Podcast.